eu vou convocar aqui para a mesa primeiro o Dr. Francisco Maia, que é da Comissão de Direito da Construção da OAB de Minas Gerais, o Dr. Sérgio Pires, que é do presidente do IPUC de Curitiba, e o Dr. Flávio Amaral, que é procurador do Estado do Rio de Janeiro. Já inicio agradecendo a presença dos três e imediatamente passo a palavra para o Dr. Francisco Maia, que vai fazer a condução do painel. Bom dia a todos. Com muito prazer que nós damos início a esse painel de um tema tão importante. E eu gostaria, então, com bastante informalidade, passar a palavra para o Sérgio Pova, nosso presidente do IPUC. Depois nós vamos falar com o Flávio Amaral Garcia, que é procurador do Estado do Rio de Janeiro, para que possam aqui trazer as suas contribuições. Eu já vou avisar para os dois que o presidente de mesa aqui não vai ser só rainha da Inglaterra, não. Tá? Eu vou provocar vocês que eu também, esse assunto, ele é muito importante para mim. Inclusive, eu fui fundador e primeiro presidente da Comissão contra a Violência no Trânsito da OAB de Minas Gerais. E realmente eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento decisivo. E depois eu queria provocar até o IBDIC, ou já gostaria de provocar. Eu acho que nós tínhamos que fazer um seminário exclusivo sobre esse assunto. E se eu tiver a oportunidade, eu vou inclusive trazer algumas informações aqui que justificam esse meu apelo. Pedro, por favor. Okay, bom dia a todos. É sempre um prazer vir aqui ao Sinoscom. Arquitetos e engenheiros se misturando sempre dá um caldo bastante interessante. Com relação a isso que você falou, nós tivemos agora, nessas nossas últimas eleições, uma pessoa que é uma pessoa extraordinária para todos nós, que elegeu-se deputado federal justamente com a bandeira da questão do trânsito, que é a Ksenia Yareli. Ela teve 200 mil votos, foi um sucesso de votação, e essa questão do trânsito vai estar na pauta do governo federal de uma maneira bastante interessante. Ela vai dar essa contribuição para todos nós. Bom, o assunto hoje é mobilidade, né? Direito de ir e vir, e direito de não ir e não vir também, né? Eu queria falar para vocês um pouquinho. Tem o Aloysio Magalhães, é um designer muito conhecido no Brasil. Ele sempre gostava de começar as conversas puxando um pouquinho pela história. Então eu vou fazer aqui também a mesma coisa, porque quanto mais para trás a gente puxa nós chamamos de cetra, que outros chamam de bodoque e tal, né? Mais para trás a gente puxa, mais longe a gente joga a pedra. Então eu vou trazer para vocês essas informações e mostrar tudo aquilo que a gente está pensando agora na administração do prefeito Gustavo Fruit e para os próximos anos. Essa é uma imagem que eu gosto muito de mostrar de Curitiba, que mostra a estruturação que ela tem, e de uma certa forma bastante poética, todo aquele murão lá atrás, que é a nossa Serra do Mar. E isso fica muito claro nesse outro desenho, onde a gente tem toda aqui a Baía de Paranaguá, a Serra do Mar, e o que está acontecendo com a cidade de Curitiba. Aí a gente tem uma ideia um pouquinho com essa visão de passarinho, vamos dizer assim, o que acontece com a nossa cidade. Lá atrás, 1693, essa é uma pintura do Debré, que eu gosto muito. Isso aqui fica ali no Lago de São Francisco, no alto das ruínas da Praça João Cândido. Então, Curitiba era mais ou menos isso, né? Aqui nós temos o nosso primeiro estar, na Rua das Flores, né? O serviço de parqueamento dos cavalos, enfim. Aí, olha, nossa população naquele tempo. Aí as coisas começaram a andar, em 1928, nós já tivemos bonde em Curitiba, né? Hoje nós temos algumas reminiscências disso na frente da Câmara Municipal. Nós temos a antiga estação de bondes, lá vai ser a estação, uma das estações de ônibus para a conexão do metrô. Então existem ainda lá alguns dos trilhos remanescentes dos bondes. E tem aquele bonde na Rua das Flores, que todo mundo conhece, que não é de Curitiba, aquele bonde é de Santos, que foi trazido para cá para mostrar que essa cidade uma vez teve isso.
lá funciona o equipamento da Fundação Cultural de Curitiba. Bom, aqui a gente tem a República Argentina. Talvez essa fotografia mostre um pouquinho tudo aquilo que a gente vinha a fazer depois com as vias exclusivas. Isso talvez pudesse ser um prenúncio do que pudesse ser nosso sistema trinário de transportes. O primeiro plano que a gente teve, houve alguns outros ensaios lá atrás, mas o primeiro grande plano foi feito em 1943 por um urbanista francês chamado Alfred Lagache. Ele esteve no Rio de Janeiro, esteve em Santos e fez o primeiro desenho aqui da cidade de Curitiba. A gente pode ver, em função de uma série de coisas, muitos reminiscentes disso é a área industrial, onde tem a Fiat Lux, toda a Brahma, o Mate Real, enfim, Centro Cívico, o Centro Politécnico, essas regiões todas aqui, a gente tem uma região do Hipódromo, enfim, ele era aquilo conhecido como o plano das grandes avenidas. E isso é o que resta dessa implantação do plano Lagache na cidade toda de Curitiba. Ele se ateve basicamente a essa área. Um pouquinho mais para frente, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui, ó, essa aqui que infelizmente não aparece, eu trouxe essa imagem que não apareceu para falar de uma outra coisa, que na década de 70, de 1950, nós tivemos a Copa do Mundo lá no Rio de Janeiro, e a cidade de Curitiba cabia dentro do Maracanã. Então vocês vejam qual era a relação. Aqui, aquelas pessoas que têm barba branca de conhecer melhor, isso aqui é a Praça Osório, e esse é o carro que eu aprendi a dirigir. É o antigo DKV, que depois transformou-se no Audi, porque a gente tem a junção de várias empresas, né? Transformou-se no Audi. Aqui do lado é o edifício Asa, né? E ali o bar do Stuart no canto. Então vocês vejam que o tipo de engarrafamento que a gente já tinha naquela ocasião, mas isso não é prerrogativa dos dias de hoje. Né? A grande diferença é que os carros eram não tão bons, não tinha ar-condicionado, não tinha Wi-Fi, não tinha música ambiente nos carros, essa coisa toda, e o conforto era diferente. Né? Bom, 1964, aqui começa a grande revolução de Curitiba. Lá atrás, o prefeito era o Ivo Azua, e ele queria fazer um projeto para juntar duas praças em Curitiba, e ele foi conversar com o presidente, naquela época era o Carlos Bispita, da Companhia de Desenvolvimento do Paraná, que depois transformou-se no Bateco, solicitar dinheiro para construir essa ponte entre essas duas praças. E ele disse que ele não faria isso, mas ele daria dinheiro para a gente construir o plano diretor. Essa foi a grande sacada, foi aí que Curitiba começou a tomar o rumo que está tomando até hoje. Isso aconteceu, o Ivo Azua fez um seminário, que chamou-se o primeiro seminário Curitiba do Amanhã. Nós tivemos depois outro, recentemente nós tivemos, agora por ocasião do plano diretor, o terceiro seminário Curitiba do Amanhã. E começou por aí. Foi aberto esse concurso público nacional, ganhou uma empresa de São Paulo, capitaneada pelo arquiteto Jorge Wilhelm, que faleceu recentemente, e ele empregou a coisa de uma maneira um pouquinho diferente. Ele propôs que o centro da cidade se linearizasse através de alguns eixos de transporte. E foi o que aconteceu. Esse é o plano preliminar de 1965, que o ano que vem fará 50 anos. E no bojo dessa proposta, houve a sugestão de se criar uma instituição, naquela época uma assessoria, para ajudar na coordenação e no funcionamento desse plano diretor, e foi aí que nasceu o IPUC. Ele nasceu primeiro como assessoria, 6 meses depois ele tornou-se instituto, e está aí. Ano que vem, 50 anos, é a instituição de planejamento urbano mais antiga do Brasil, com muito bons serviços prestados à sociedade. Naquela ocasião, as discussões eram de que maneira a gente junta o uso do solo, o sistema viário e transporte, e essa é a forma como nós encaramos o planejamento urbano de Curitiba desde então. Nós não gostamos de trabalhar em nenhum momento de maneira desassociada. Essa época, a gente tem que lembrar que o sinônimo de progresso para o Brasil era Brasília, né, com suas superquadras, o carro, amplas avenidas,
E aqui a gente foi no outro rumo. Nós tiramos as ruas de pedestre, transporte público e os parques para conter enchentes. Então, tudo foi uma outra contramão. Naquela época, achavam que a gente era louco e tudo, mas, como dizem que todo brasileiro de médico e louco tem um pouco, aqui em Curitiba a gente diz que de médico, louco e planejador urbano todo mundo tem um pouco. Então, a coisa está andando nesse sentido. A partir daí, da década de 70, vieram as propostas dessa linearização, o sistema trinário, e aqui a gente pode acompanhar um pouquinho o que aconteceu, está muito sensível, o que aconteceu aqui na Avenida Paraná, na João Roberto, né? E depois vocês vão ver o nosso sonho dessa região daqui a alguns anos. Foi criado um sistema de transporte que evoluiu ao longo dos anos. Hoje a gente tem uma rede integrada com a região metropolitana, são vários municípios que estão participando dessa rede integrada. Aí existem discussões bastante grandes, nós estamos aí com uma tarifa integrada também, nós queremos agora discutir, abrir isso tudo, enfim, tem aí uma conversa boa pela frente para falar sobre isso. E isso é um pouquinho a evolução do nosso sistema. Se ele começou em 1975 assim, ele hoje está assim. Então vocês vejam que a forma orgânica e a capilaridade que o sistema de transporte de Curitiba oferece para vários municípios da região metropolitana e para Curitiba. E aqui a gente trabalha com duas cidades, né? Aquilo que a gente chama de Curitiba legal, dentro dos limites da cidade, e a Curitiba real, que é integrada com a própria região metropolitana. Nós levamos essa mesma ideia para a linha verde, para as pessoas que não são daqui. Essa aqui era a antiga BR-116, que ligava Porto Alegre a São Paulo, passava por Curitiba, criando uma espécie de acidente geográfico. E aí a gente fez uma série de propostas e o sonho é que ela venha a se transformar nisso daqui a vários anos. É bom sempre lembrar que a consolidação do sistema do eixo estrutural do Curitiba está se dando ao longo de 40 anos. Né? Então a gente tem que pensar que o mercado imobiliário, enfim, a construção de uma cidade se dá ao longo de muitos anos, de acordo com a vontade do mercado também. Né? Aqui é uma visão da trincheira que a gente pretende construir ali no Tarumã, perto do Colégio Militar. Aí aconteceram as melhorias que todos nós estamos carecas de saber no sistema, né? Biocombustível, o ligeirão, o ônibus híbrido, toda a questão do impacto de mudanças climáticas, de que maneira a gente faz isso com a pegada de carbono, enfim. Lá atrás, hoje talvez até fosse muito difícil a gente ter uma Rua das Flores, porque os problemas são tão grandes, o enfrentamento que a gente teria com a sociedade seria de tal ordem, que não sei se a gente conseguiria implantar uma rua de pedestres da maneira como a Rua das Flores foi implantada. Para aqueles que vêm de fora, a Rua das Flores foi implantada no final de semana. Então, isso mostra uma vontade política, na ocasião, para se tocar isso. Houve toda uma gritaria, e depois, quando a coisa se consolidou, todo mundo resolveu fazer isso no Brasil. Então, vocês vejam, isso foi em 1972. Né? Agora eu vou falar um pouquinho do que a gente está pensando em termos de mobilidade para frente, quais são as ideias dessa administração no que diz respeito à média e alta capacidade e também baixa capacidade. A primeira delas é o metrô. Agora a gente deve ter, finalmente, depois desse, vamos dizer assim, desse episódio das eleições, a gente pode, talvez, deslanchar com relação a isso. Nós tínhamos, algumas semanas atrás, a abertura da licitação do metrô na Bovespa em São Paulo. Houve uma entrada no Tribunal de Contas do Estado e que barrou isso. E agora acho que a gente vai conseguir retomar. Nós já fizemos as respostas ao Tribunal e nós imaginamos que isso possa ser retomado rapidinho. Está aí a extensão, nós temos duas fases, nós queremos construir o metrô até no máximo em 6 anos.
primeiro estudo do metrô de Curitiba, para que vocês saibam, começou em 1969. Na época, quem era o prefeito era o Omar Sabai. O prefeito Omar Sabai ficou conhecido como um prefeito sanitarista, ele fez muita coisa embaixo da terra. E esse foi um dos grandes legados dele, né? Procurando lá nos alfarrábios de PUC, em todas as documentações que nós temos, está lá a proposta de construção do metrô, e com a coordenação técnica do professor Euro Brandão. Depois tornou-se o reitor da Universidade Católica, chegou a ser ministro, enfim. Esse é o Inter 2, é o segundo eixo mais carregado da cidade. A gente está agora numa discussão grande. Ontem teve uma conversa na Câmara de Vereadores, ontem, antes de ontem, para uma operação de crédito para a construção disso daí. Nós temos aí alguns binários que a gente vai implantar, tem lá uma trincheira na esquina da Avenida Nossa Senhora Aparecida com Mário Torinho. Então, tem muita coisa que vai acontecer no ano que vem, para que nós possamos, aí, ao cabo de alguns anos, ter esse sistema bastante melhorado. Nós já temos uma nova estação de passageiros que a gente vai fazer um teste para ver como é que ela pode responder. A ideia de uma melhoria da capacidade do leste-oeste, vocês viram o que aconteceu no desalinhamento das estações do eixo norte-sul. Aquilo, na ocasião que foi feito, foi pensado somente do ponto de vista do transporte, não do ponto de vista do uso do solo, do ponto de vista do trânsito. E vocês veem que quando você desalinha, você faz com que o comércio ao redor sofra um impacto muito grande. As pessoas que faziam uso ao descer dos pontos de ônibus daquele comércio se dividem em dois. Na medida que você coloca também algumas cercas, fica mais difícil para as pessoas poderem atravessar, e aí a gente tem um problema sério de humanização da região. A gente não quer isso. Nós temos agora uma proposta que, ao invés de desalinharmos, a gente alarga. E na quadra onde tem o ponto de ônibus, a gente faz uma travessia elevada para fazer com que o carro, a bicicleta, o pedestre, eles convivam de uma maneira mais harmônica. Esse foi um dos prerrogativos que depois eu vou mostrar para vocês, da Via Calma, ali na primeira Via Calma do Brasil, ali na 7 de setembro. A gente também tem uma proposta por um terceiro anel viário, para fazer com que a gente consiga andar em Curitiba de uma outra maneira. Nós levamos esse projeto para o governo federal, mas como ele não estava envolvendo transporte coletivo, ele ficou para um segundo momento. Aqui o contorno, vocês viram a presidente da República fazer o anúncio da duplicação do contorno ali nas obras do DENIT. Isso também é para facilitar bastante essa região. E aí nós temos dois projetos e dois planos que nós estamos desenvolvendo. Um deles é que a gente chama de Plano Cicloviário de Curitiba, que ao longo desses anos e até 2016, construirmos 300 quilômetros de vias cicláveis, que a gente chama. Então, a ideia é que nós tenhamos aqui uma mistura de ciclorotas, vias calmas, ciclofaixas, ciclovias e passeios compartilhados. A ideia é que nós possamos fazer com que a bicicleta faça parte da vida, e nós possamos trazer os ciclistas, tornar esses ciclistas visíveis aos olhos dos motoristas de carro. E um dos exemplos que a gente está querendo, também temos que estudar o que fazer no centro da cidade, de que maneira a gente acalma o centro. Eu fico imaginando que a gente corre demais na cidade. Então a gente tem que pensar de que maneira a gente pode acalmar tudo isso. Esse é o exemplo que já é um sucesso da Via Calma. Nós temos feito pesquisas. Hoje, 66% das pessoas elas já conhecem a Via Calma e já estão a favor dela. Quer dizer, isso é uma maneira que o Curitiba adotou para que nós possamos fazer a bicicleta junto. Plano de calçadas, que vem junto com o plano de bicicletas. Aí também tem várias metas. Vocês viram o que aconteceu aqui ao longo da Copa, áreas acessíveis, áreas mais históricas. Aqui a gente tem um projeto muito interessante que chama-se Caminho de Luz. A ideia é que, a partir do Portal do Futuro, nós consigamos fazer a conexão entre equipamentos urbanos municipais com calçadas dotadas da melhor infraestrutura, com luminosidade, para que as pessoas possam transitar e ter segurança. Isso vai ser implantado logo
no Portal do Futuro do Boqueirão. Isso aqui é para os caminhos de chuva, é uma proposta que a gente tem para captar a água da chuva ao longo dos passeios. A regularização fundiária, isso é um dos problemas sérios que a gente enfrenta. O que a gente faz com essas áreas de calçada? Existem exemplos fora do Brasil que a gente já começa a adotar. Aqui também algumas revisões na nossa legislação, de que maneira a gente pode fazer isso. Calçadas de valor cultural. Né? E aqui uma das... Eu gosto muito disso aqui porque isso me remete à minha juventude, à juventude de vários de vocês, que é aquela travessia da Abbey Road dos Beatles. Né? Então a gente começa a olhar de uma maneira mais interessante para tudo isso. Bom, está aí mais algumas informações. Isso aqui é Curitiba daqui a alguns anos. Né? Nós temos um plano diretor, estamos discutindo isso agora, vamos partir para as últimas audiências públicas, já fizemos 11 audiências públicas para discutir o plano diretor, nós teremos agora na metade de novembro mais 9, para que no começo do ano que vem, numa grande conferência, nós possamos levar a proposta do plano diretor à Câmara Municipal. Tudo isso para quê? Para que aquele triângulo que vocês viram lá atrás, que tornou-se mais complexo, né, que tem todas essas nuances, ele possa ser discutido de outra maneira. E aí a gente tem alguns desafios que nós temos que enfrentar ao longo desses anos, né, que eu não vou falar, mas aqui vocês podem ver o que a gente tem que discutir lá para frente. De que maneira que a gente vai fazer essa cidade, a cidade que a gente quer, de que maneira que a gente vai fazer Curitiba uma cidade, nos próximos 50 anos, mais humana, mais participativa e mais inovadora. Esse é o nosso rumo. E aqui eu mostro para vocês, ao final, uma imagem que eu acho que é aquilo que a gente quer deixar como forma de provocação. Se a gente tem hoje o sistema trinário de transporte com o ônibus expresso no meio, amanhã a gente vai ter isso. E transformar essa área no maior parque linear que a gente tem em Curitiba. Então isso aqui é o nosso sonho. Trazer desde lá do Pinheirinho até o Cabral e depois até a Santa Cândida, a substituição desse ônibus por um grande lugar de lazer. É isso aí que eu tinha para contar para vocês, de uma maneira bem rápida. Eu acho que eu cheguei nos 5 minutos que estava precisando. Muito obrigado. Bom, Flávio, a palavra é sua. Boa tarde a todos. É uma enorme satisfação participar aqui do 3º Congresso Internacional do Instituto Brasileiro de Direito da Construção. Cumprimentar os meus colegas de mesa, o Dr. Francisco Maia, o Dr. Sérgio Pires, parabenizando pela apresentação, já com uma pontinha de inveja, porque eu do Rio de Janeiro já começaria essa minha breve exposição dizendo que bom falar de mobilidade urbana numa cidade modelo como Curitiba, Rio de Janeiro, como todos sabem, ainda enfrenta desafios muito maiores em termos de planejamento, em termos de mobilidade. Naturalmente, eu vou falar ali que é melhor, naturalmente, a minha visão aqui vai ser uma visão jurídica do tema da mobilidade urbana, tentando enfrentar aí alguns problemas que hoje gravitam em torno desse tema, que é um tema central, um tema da maior importância para o país, para o desenvolvimento nacional. Hoje o que se percebe é que a mobilidade urbana ainda tem baixa prioridade e uma inadequação de oferta de transporte público. A despeito de mobilidade urbana e a despeito do serviço de transporte público urbano, e aí falando especificamente do serviço público, ser um dos poucos serviços tratados como essenciais na Constituição Federal. O artigo 30, inciso 5º, fala do serviço de transporte urbano como um serviço público essencial. E por que ele é essencial? Porque ele é instrumental, viabilizador da liberdade de locomoção, direito de garantia fundamental, do direito à circulação e viabilizador de outros direitos e garantias fundamentais, como saúde, educação, energia, ou seja, não se alcança, não se atinge determinados direitos fundamentais sem a mobilidade urbana, sem uma facilidade de acesso das pessoas.
Hoje, o outro desafio enorme é a externalidade negativa causada pelo uso intensivo do automóvel. Ou seja, hoje o usuário de um automóvel, ele internaliza os custos de poluição, de ruído, de congestionamento, criando, em tese, um duplo prejuízo para o usuário de transporte público comum, que muitas vezes esses danos são compensados na tarifa de transporte público. E essa é uma discussão hoje que graça no Brasil, carência de investimentos e fontes de financiamento público para o setor de transporte, para a mobilidade.